Bom, hoje no seu canal nós vamos entrevistar a delegada Eugênia Villa, que certamente você que não é aqui do Piauí já ouviu falar, porque ela trata de um assunto muito sério e um assunto que interessa a todos nós, principalmente a nós mulheres. Nós vamos falar de feminicídio. Já pode informar aqui no nosso canal sobre o feminicídio no Piauí e o que nós estamos fazendo para combatê-lo. O Piauí, ele é o pioneiro nas ações relacionadas ao feminicídio. Nós criamos a primeira delegacia do feminicídio do Brasil antes que a modulação jurídica entrasse no nosso ordenamento jurídico. Então, nós já reconhecíamos que existiam assassinatos de mulheres com uma rubrica diferenciada, numa perspectiva de gênero. E aí criamos a delegacia no dia 2 de março de 2015. Então, 8 dias depois entrou em vigor o feminicídio e nós já tínhamos uma delegada e nós precisávamos apenas de uma metodologia investigatória na perspectiva de gênero. O que é o feminicídio? Como é classificado o feminicídio? O feminicídio no Brasil é uma capitulação jurídica que diz respeito ao assassinato de mulheres pela condição de ser mulher. E esse é o maior desafio que nós temos. O que é condição de ser mulher? O que é esse aspecto condicional? O legislador, ele tenta explicar. Ele fala, olha, condição do sexo feminino é aquela em que haja o assassinato se dê nas relações domésticas, familiares, ou seja, relações interpessoais que a mulher mantenha ou tenha mantido com alguém, nos termos da Lei Maria da Penha. Agora, o problema, o maior desafio, é quando o legislador menciona a segunda hipótese, quando haja menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Quando a gente entra no plano da condição de ser mulher, são vários aspectos. Há o quê? Um emolduramento da mulher. Um ser humano é moldurado. E que mulher é essa? Que faz com que haja uma condição. Em que aspectos condicionais nós podemos falar do feminicídio? Nós tivemos um caso aqui em que um casal esteve envolvido e foi considerado como feminicídio, ou está sendo considerado como feminicídio. Um casal de adolescente, gente, em que o rapaz matou a moça. Eu mesmo conversando aqui nos bastidores com a delegada, disse, sim, mas eles tinham algum tipo de relação? Nem sempre tem que ter um tipo de relação, né? Isso que a gente está falando, delegado. Eles não tinham relação interpessoal nenhuma, né? O delegado explorou esse substrato. Então, como que delegada, a senhora disse que foi feminicídio? Eu digo pelo seguinte, pelo modo da execução. Como foi que ele matou? Ele matou com esganadura, asfixia mecânica. E ele teve total domínio sobre o corpo dessa menina. Qual foi o motivo dessa agressão, delegado? Que parece que ela questionava o relacionamento dele com uma mulher que era mais velha. Então, motivo inteiramente que não justificaria jamais, nenhum motivo justifica, não é? Mas uma coisa absurda mesmo. Então, o que a gente pensa é que se a menina fosse um menino, esse desiderato não ocorreria. Por quê? Por causa da força do homem. Não é? Então, é uma condição do sexo feminino mesmo. A menina não poderia de jeito nenhum se desvencilhar daquela força que lhe foi imposta no pescoço. Nós temos uma metodologia investigatória do feminicídio. Então, nossas requisições periciais, recognições visográficas, são todas na perspectiva de gênero. É dizer o quê? Que o laudo, a requisição anterior, que só tinha 5 quesitos, agora tem 23, não é? Porque nós exploramos a perspectiva de gênero. Então, o exame sexológico não é mais exame de estupro, o exame toxicológico. Então, tem todo um protocolo que nós temos que utilizar para dizermos foi ou não foi feminicídio. É um crime doloso contra a vida, cuja pena é muito mais grave do que um homicídio comum, não é? E mais, Edna, é um crime político, é um crime biopolítico. A perda é o substrato democrático, né? A perda não é tanto, não é? No sentido de pena em relação a
ao autor, mas é uma perda democrática. É dizer, matar uma mulher porque ela é mulher é um déficit democrático que nós não podemos manter escondido. Ele tem que ser revelado, que aquela mulher morreu porque ela era mulher. Então, isso é um crime biopolítico. Veja o exemplo da Marielle Franco. É um crime biopolítico, né? Porque se dá na superfície chamada mulher. É uma pele que nós não podemos nos desvencilhar, né? Aquela pele que habita o da Almodóvar. Então, essa pele eu não posso me desvencilhar. Eu sou mulher, né? Mas só que quando eu nasço mulher, o que acontece? Eu já tenho uma série de estereótipos que já me pré-definem como mulher e que me retiram parcela da minha liberdade política. Eu tenho o mesmo pensamento da Eliette Saffioti, segundo o qual a violência contra a mulher não pode ser encarada como uma ontologia do ser. Ou seja, não dá, Edna, pra gente dizer que a violência contra a mulher, ela tem aqueles 5 níveis que atacam a nossa integridade. É muito mais. É muito mais. Quando ataca uma mulher, o substrato é maior. Por isso é que a gente costuma dizer que é um crime contra os direitos humanos. Direitos humanos têm um leque, não é, de abrangência muito maior do que a violação da integridade física, que se refere a uma mulher especificamente. Então eu te diria, será que as nossas políticas do Brasil, elas estão no rumo certo? Será que nós não estamos esquecendo do principal, que é a mulher? A mulher, eu não digo universal, mas o ser humano, mulher, como entidade biopolítica.